Gente, boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer a presença de todo mundo que vai nos acompanhar aqui durante essa apresentação. Nós vamos fazer uma apresentação assim, o mais aplicável possível, tentar fazer algo que seja realmente útil aí para vocês, no sentido de que vocês possam aproveitar mais e, obviamente, ao final da apresentação a gente vai abrir um espaço para as perguntas e o sistema de teleconsultoria a gente pode complementar eventuais questões que venham a surgir aí nos próximos dias e semanas. Meu nome é Vandac Nobre, eu sou professor da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal de Minas Gerais e sou atualmente coordenador do Centro de Terapia Intensiva de Adultos aqui do Hospital das Clínicas desta universidade. Eu adianto que na semana que vem, nesse mesmo horário, na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, a gente terá uma aula sobre vacinação de febre amarela pelo Dr. José Geraldo Leite, que é da Secretaria Estadual de Saúde, um especialista nesse tema, e que vai apresentar então esse assunto, e eu tenho certeza que vocês vão poder complementar as informações no sentido aí mais da prevenção da doença. Bom, então o tema que ficou definido é a condução de casos graves com suspeita de febre amarela. A gente vai iniciar falando assim, ou seja, quando eu suspeito que um paciente tenha febre amarela. Isso aqui é da publicação da Secretaria Estadual de Saúde. Então, aquele paciente que apresenta febre, uma febre de início agudo, né, menos de 7 dias, associada a um desses sinais e sintomas: cefaleia, mialgia, artralgia, prostração, hiporexia, náuseas, vômitos, icterícia, insuficiência renal. Eu até coloquei por minha conta aqui oligúria, ou seja, redução do volume urinário, que nos permite detectar problemas renais mais precocemente, ou seja, uma disfunção renal inicial, um risco e não uma insuficiência renal, arritmias ou manifestações hemorrágicas. Isso tudo associado ao critério epidemiológico, que é o fato da pessoa residir ou ter viajado nos últimos 14 dias, que é o período máximo de incubação, esse período em média de 3 a 6 dias, para áreas com casos suspeitos de febre amarela e ou morte de primatas não humanos, que são as epizootias. Normalmente, considera-se também aquele paciente cujo esquema vacinal é incompleto ou é desconhecido para a febre amarela. Mas eu coloquei isso aqui em vermelho porque há uma tendência de se retirar esse critério, já que parece ter havido casos em que as pessoas, algumas poucas pessoas, a minoria, exceção, tinham um esquema para vacinação em tese completo, ou seja, pelo menos 2 doses. Mas isso é algo que vai ser mais bem divulgado aí, nos próximos dias, provavelmente. Bom, algumas observações importantes. Como eu falei, o quadro é muito agudo, os sintomas costumam iniciar-se subitamente, é comum o paciente informar: estava bem até tal hora e comecei de uma vez com febre alta e dor de cabeça. A cefaleia, quanto mais grave a forma da doença, mais intensa ela será. A artralgia, ela predomina nos joelhos, isso marca muito a doença, muito característico, ainda que não específico. E a dor nas costas também é um sinal que marca bastante o quadro, é muito referido. E como eu falei, o período de incubação, 3 a 6 dias, podendo chegar até 14, com média de 4,3 dias. Aqui é só um link do site onde os municípios com casos suspeitos em Minas Gerais ou confirmados estão listados. Isso é atualizado de forma dinâmica e, como vocês sabem, os casos suspeitos e até confirmados não se restringem mais em Minas Gerais, há casos no Espírito Santo, em São Paulo, que estão sendo investigados. Então, essa atualização é importante que a gente veja aí diariamente quando recebemos um paciente de uma determinada região. Bom, a febre amarela é tida como uma doença fatal, mas felizmente nem sempre é assim. Como vocês podem ver aqui, a maioria dos pacientes ou dos indivíduos que são infectados pelo vírus da febre amarela, eles são assintomáticos, eles não apresentam sintomas referentes à infecção. 20 a 30% dos pacientes têm uma forma leve a moderada. E não apenas, porque não deixa de ser um número grande, mas uma minoria dos pacientes é que vão ter formas graves ou malignas, que são
10 a 20% grave, 5 a 10% maligna, somando aqui 15 a 30% dessas duas formas. E qual é o prognóstico, então, da doença? A letalidade geral, se eu considero todos os pacientes que apresentaram sintomas, 5 a 10%. Casos com icterícia, 20%, ou seja, o paciente que teve icterícia clínica, 20% de risco de morte. Formas graves e, sobretudo, aquelas toxêmicas, a mortalidade pode atingir 50%. São, de fato, as formas mais temidas. O óbito ocorre normalmente na primeira semana, não mais do que após o 10º dia, na maioria das vezes. E o maior risco de óbito são em crianças, ocorre em crianças e naqueles adultos com idade mais alta. Nos dados da Secretaria, se a gente pegar o último boletim, a gente vê que a mortalidade ela é proporcionalmente mais alta conforme a idade do indivíduo infectado. E a febre amarela tem algumas fases muito clássicas, né? É uma descrição muito clássica. Isso nem sempre é assim, em certo aspecto isso aqui é um tanto didático, mas de fato a doença começa habitualmente com uma fase chamada prodrômica ou de infecção, em que você tem o início dos sintomas, né, que podem ser mais leves, moderados, ou já tendendo a ser mais intensos, sinais e sintomas. Isso está aqui mostrado nos primeiros dias pela letra A. No terceiro para quarto dia, a gente tem a fase chamada de remissão. É a fase em que os sintomas se tornam mais leves ou mesmo desaparecem, sobretudo a febre e a cefaleia. Às vezes fica algum grau de astenia, mialgia. A maioria dos pacientes, eles melhoram após esse período, de forma progressiva. Mas uma porção percentual dos pacientes, como eu mostrei anteriormente naquela pirâmide, evolui para uma forma grave, que acontece nessa fase aqui, do quarto dia para o quinto, sexto dia, ou seja, é a fase em que aqueles pacientes que evoluem gravemente desenvolvem disfunção orgânica múltipla. Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Aqui é a forma C, forma toxêmica. O período de viremia, só para lembrar, é o período em que o indivíduo infectado está suscetível a ser picado por um mosquito transmissor, hemagogo, por exemplo, ele pode transmitir a doença. E depois, a partir do quinto dia principalmente, segue-se o período de sorologia positiva, positiva sobretudo aí para a fase aguda, que é a IgM, né, que a gente detecta com o MAC ELISA. Então, a partir principalmente do quinto dia. Período de infecção, então, que é o período inicial, que eu mostrei aqui na letra A, o período prodrômico. A gente tem aqueles sintomas que eu descrevi para os casos suspeitos, associados normalmente a um exame físico com hiperemia de mucosas, a pele fica avermelhada também, há desconforto epigástrico, o fígado pode estar palpável e um pouco doloroso, a língua do paciente é bem descrito, a língua pode ficar anatematosa, avermelhada no seu contorno, na sua periferia, com o centro mais brancacento, e pode acontecer o sinal de Fagé. Esse sinal é bem descrito, é a desproporção da temperatura com a frequência cardíaca. Normalmente, para cada grau de temperatura acima do normal, eu tenho 10 batimentos de frequência cardíaca a mais do que a situação basal do paciente. Na febre amarela, notadamente nas formas graves da doença, essa relação não se mantém e o paciente fica relativamente bradicárdico para a temperatura que ele apresenta. Então, é um sinal importante porque pode ser um prenúncio de gravidade. O laboratório, né, dessa fase prodrômica, ele cursa normalmente com leucopenia na fase inicial, numa faixa às vezes de 1.500, 2.500, principalmente as cursas de neutropenia, podendo haver leucocitose. A elevação maior ou menor das aminotransferases, principalmente da AST ou TGO, em relação à ALT, que acontece nas primeiras 48 a 72 horas. Seguida de elevação das bilirrubinas, que então sucede a das aminotransferases. Quanto mais precoce e mais intensa a elevação dessas enzimas e das bilirrubinas, mais grave é o quadro e, de novo, é um prenúncio de gravidade que eu vou passar um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, a gente tem algumas formas clínicas da febre amarela. Então, a gente tem as fases e agora as formas de apresentação. A forma leve é a mais comum, felizmente. É uma forma inespecífica, com febre, cefaleia, mialgia, podendo haver lombalgia, mal-estar, tonteiras e náuseas. É uma forma autolimitada, que costuma melhorar de maneira espontânea em alguns dias. A forma moderada, a gente tem essa sintomatologia
que eu descrevi para a forma leve, porém um pouco mais intensa, mais florida, associada às vezes à hemorragia leve, à icterícia, aumento da AST e da ALT e sem disfunção orgânica, ou seja, os pacientes com forma moderada não têm disfunção orgânica. Disfunção orgânica acontece nas formas graves. A gente tem então, após o período prodrômico, que pode se manifestar com uma forma mais leve inicial ou moderada, a gente tem o período de remissão, como eu descrevi, que os sintomas remitem, reduzem de intensidade ou até desaparecem, ele dura de horas até 48 horas, podendo haver melhora da febre, dos sintomas, a maioria melhora progressivamente, como eu falei, 10 a 20% dos pacientes infelizmente evoluem para uma fase toxêmica, uma forma mais grave da doença, que se manifesta pelos sinais e sintomas que eu coloquei anteriormente, nas formas leve e moderada, porém muito mais intensos, muito mais exuberantes, e eles marcam-se muito por presença de febre alta, geralmente acima de 39 graus, podendo chegar a 41 graus, vômitos, às vezes incoercíveis, aqui já pode haver vômitos com sangue, hematêmese, vômitos borráceos, e astenia intensa, ou seja, o indivíduo não consegue sair do lugar, não consegue sair da cama. É algo que acontece nas formas mais importantes de dengue também. Dor epigástrica, que marca muito o quadro, parte dela por aumento e acometimento hepático, e icterícia, que é muito mais pronunciada nessas formas, que às vezes são chamadas de formas ictéricas também. E a forma maligna, a gente tem, além disso tudo, a disfunção orgânica múltipla, que nós vamos falar a respeito, diversos órgãos, diversos sistemas orgânicos acometidos, com ênfase para o sistema renal e para o fígado, e a síndrome inflamatória grave, ou seja, essencialmente a febre amarela grave maligna é uma sepse causada por vírus, é uma sepse viral, ou seja, é uma síndrome de resposta inflamatória grave associada à disfunção orgânica causada por um vírus, com uma resposta orgânica mal ajustada, vamos dizer assim. Aqui, só para ilustrar para vocês, os principais sistemas orgânicos que a gente pode ter acometidos, a alteração do sensório, do sistema nervoso central, o sujeito pode ficar confuso, pode ter redução do nível do sensório, pode até entrar em coma. Isso se deve à inflamação, a uma encefalopatia mais metabólica, raramente diretamente causada pelo vírus, insuficiência hepática, como a encefalopatia hepática, uremia, choque, hemorragias, inclusive intracranianas, e edema cerebral. Alterações cardíacas costumam ser mais tardias, podem se manifestar com arritmias, congestão pulmonar e choque, ou seja, pelo menos contribuir para o choque, que é predominantemente um choque hipovolêmico e do tipo distributivo, com vasoplegia. Disfunção renal, decorrente do choque, de síndrome hepatorrenal, hipovolemia, inflamação e dano direto causado pelo vírus nas células renais. Pode haver também proteinúria acima de 500 miligramas por dia. Insuficiência hepática marca o quadro de febre amarela grave maligna. Há um dano direto do fígado com replicação do vírus nas células hepáticas, com morte celular e degeneração eosinofílica, o que é muito característico, inclusive, quando a gente estuda, do ponto de vista anatopatológico, esse órgão. O choque também contribui para a disfunção hepática, o processo inflamatório exuberante e as consequências da doença hepática, hemorragias, encefalopatia, síndrome hepatorrenal, dentre outras. E por fim aqui as alterações pulmonares, o paciente pode ficar congesto, pode haver inclusive uma contribuição da disfunção cardíaca nesses casos, pode ter uma síndrome de angústia respiratória aguda, SARA, pneumonia bacteriana pode vir associada, pode ser uma consequência, uma complicação da febre amarela também. Aqui, como eu tinha falado, as células hepáticas sofrem apoptose, que é a morte celular programada, degeneração eosinofílica, a gente tem os chamados corpúsculos de Councilman, que podem aparecer e são característicos aí das formas graves do acometimento hepático da febre amarela. Bom, outras complicações muito conhecidas e por alguns de vocês aí, infelizmente, presenciadas, hemorragias,
que podem ser secundárias à coagulação intravascular disseminada, plaquetopenia, consumo de fatores de coagulação e insuficiência hepática. Choque pode acontecer nesses pacientes por diversos mecanismos. Como eu mencionei, esses pacientes são vasoplégicos, eles têm uma sepse, então eles têm um choque distributivo. Eles podem ter hemorragia, perda volêmica por febre alta, sudorese, taquipneia, vômitos, insuficiência cardíaca pode contribuir, vasoplegia, como eu falei no início, sendo o principal ou um dos principais mecanismos. A disfunção orgânica, então, nos leva a atentar para todos esses sistemas que podem estar acometidos de maneira mais ou menos intensa, e eu enfatizaria aqui o sistema hepático, o fígado, e o sistema renal, mas todos eles, de alguma maneira, podem ser acometidos. Outras complicações que merecem destaque são as infecções bacterianas complicadoras. A gente sempre deve considerar essa possibilidade, o paciente fica mais vulnerável a infecções bacterianas. E as infecções bacterianas, elas podem ser também um diagnóstico diferencial, ou seja, um paciente que se manifesta com um quadro clínico sugestivo de febre amarela em uma área endêmica em que esteja acontecendo casos, uma área de surto, ele pode ter simplesmente uma infecção bacteriana grave, ou seja, e ser beneficiado principalmente por terapia antibiótica. Então, na dúvida, a terapia antibiótica deve ser feita precocemente e idealmente ser precedida da coleta de culturas. E pode ocorrer morte tardia, como eu citei anteriormente, por alterações cardíacas, com arritmia, miocardite e insuficiência cardíaca associados, todos eles aqui à febre amarela. Bom, então, algo muito importante que eu sei que é uma angústia de quem está vivendo aí na ponta e presenciando e no front, recebendo pacientes, é como a gente pode identificar aquele paciente que tem um potencial, uma predisposição para evoluir de uma maneira mais grave, uma vez ele chega no serviço. Então, algumas dicas a gente pode tentar passar aqui para vocês. O aumento de aminotransferases, AST principalmente, mas também ALT, isso é uma dica. O aumento de bilirrubinas, mesmo que leve. Hemorragias de pequena monta, gengivorragia, epistaxe, petequias, equimoses, atenção. Plaquetas em queda. Quando a gente observa que em exames sucessivos, por exemplo, 2, 3 exames, as plaquetas estão cada dia mais baixas. Redução da diurese. A gente não precisa esperar a creatinina passar de 3, 4. Só do paciente ter uma diurese reduzida durante, por exemplo, 6 horas, isso já pode ser um sinal de alerta. Urina concentrada, escura, qualquer alteração mental nova, mesmo que discreta, tendência à hipotensão, taquicardia, taquipneia, considerar sempre esses sinais e sintomas como potenciais preditores de uma evolução grave. E aqueles pacientes que já têm sinais de gravidade estabelecidos, fica um pouco mais fácil, né? Por exemplo, aminotransferases acima de 1000, isso é gravidade. Ureia maior que 100, bilirrubinas maior que 5 a 10, bicarbonato menor que 18, hipoglicemia, plaquetas menor que 50.000, hipoglicemia traduzindo insuficiência hepática, por exemplo. Isso aqui já é sinal de que o paciente tem uma disfunção orgânica instalada, ele já é um paciente grave. Hemorragias de maior monta, como hemorragia digestiva, por exemplo, hemorragia pulmonar, hemoptises, oligúria persistente, por exemplo, um volume urinário menor que 0,5 ml por quilo durante 6 horas consecutivas, hipotensão, inclusive relativa, às vezes o paciente é hipertenso cronicamente, trabalha aí com pressões mais altas, e a gente o vê com pressão de 110 sistólica, por exemplo, isso para ele pode ser uma pressão mais baixa. Sonolência, confusão mental e dispneia. Bom, aqui é um quadro proposto pelo informe da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vê uma graduação para ajudar aqui didaticamente na condução dos casos, em grau A, grau B e grau C, na verdade, os grupos, né, A, B, C, que correspondem mais ou menos à forma leve, à forma moderada e à forma grave ou maligna. Aqui é mais ou menos o que eu falei anteriormente, o que caracteriza cada uma dessas formas. Eu não vou ficar muito nesse quadro, a gente vai falar um pouco dessas condições aqui adiante, principalmente o enfoque aqui vai ser, sem dúvida, o grupo C, a forma mais grave, né?
e a gente vai poder detalhar um pouco. O que eu queria adiantar algumas coisas do laboratório para depois a gente chegar nisso aí, na condução propriamente dos casos. O laboratório, nas formas graves, a gente tem outros achados importantes. Ou seja, o paciente, às vezes, que inicialmente, como eu falei, pode ser neutropênico e leucopênico, ele pode se tornar neutrofílico, apresentar uma leucocitose, na verdade, nas formas graves, uma forma reativa à síndrome inflamatória que é muito intensa. Pode ter prolongamento do PTTA e do tempo de protobina, com RNI alterado. Pode ter redução do fibrinogênio, principalmente nas formas de coagulação intravascular disseminada. Elevação do hematócrito, com anemia que é proporcional à gravidade. A elevação do hematócrito sugere, como no dengue, mas não tão intensamente como a gente vê no caso do choque do dengue, a gente vê a elevação do hematócrito traduzindo desidratação. Isso pode ser um sinal de gravidade. E a anemia, ela geralmente, quando você faz a reposição volêmica, você vê que na verdade esse paciente está anêmico, sobretudo quando ele tem hemorragias mais importantes. E proteinúria e hematúria também são achados laboratoriais das formas mais graves da febre amarela. Então, assim, quando a gente vê um paciente em que a gente suspeita de uma evolução mais grave, que ele tem efetivamente sinais que traduzem gravidade, a gente deve fazer uma lista de solicitação laboratorial, conforme, é claro, a disponibilidade dos exames, um pouco mais extensa, como hemograma completo, íons, coagulograma, perfil hepático, glicemia, função renal. Claro que a glicemia eu posso fazer também capilar de forma seriada, e isso deve ser feito nas formas mais graves. Função renal, o exame de urina, rotina, principalmente após o 3º dia. A proteína C reativa, que nos ajuda a avaliar um pouco a intensidade dessa síndrome inflamatória, gasometria arterial e lactato. Além disso, hemocultura é sempre bom nas formas graves, porque, como eu falei, infecção bacteriana é um diagnóstico diferencial e pode ser um complicador da febre amarela. Radiografia simples de tórax, como o exame basal, é interessante para comparações nos dias seguintes. Eletrocardiograma, pode haver acometimento cardíaco, como a gente falou. Tomografia de crânio, nos casos em que você suspeita de um componente hemorrágico, por exemplo, sistema nervoso central. De novo, depende da disponibilidade do exame. E protocolo de febre hemorrágica, que aí existe toda uma definição de ficha e de seguir o protocolo já pela FUNED, que a gente faz a solicitação. Isso é feito de maneira já automática diante da notificação de suspeita. Bom, o manejo da febre amarela. Algumas premissas. Todo caso suspeito deve ser hospitalizado. Não há tratamento específico para a febre amarela. Evitar anti-inflamatórios. Isso aqui vale para todo mundo, tá, gente? Diclofenaco, cetoprofeno, naproxeno e AS. E atenção para paracetamol. O paracetamol pode ser usado em doses menores do que 3 gramas por dia, mas deve ser evitado nas formas moderadas e é proscrito nas formas graves da febre amarela. Então, a gente que já tem um acometimento hepático importante, vocês sabem que o paracetamol pode ser hepatotóxico, principalmente quando usado em doses mais altas. Bom, aqui só para lembrar os grupos, as formas leve, moderada, grave, toxêmica e maligna da febre amarela, como a gente falou. Nós vamos focar mais nessas formas graves e vamos passar rapidamente pelas demais. Esse aqui também é um quadro disponibilizado pelo informe da Secretaria Estadual de Saúde. Só para mostrar aqui brevemente, na forma leve ou grupo A, esses pacientes geralmente ficam em enfermaria. Eles podem ser hidratados por via oral com volume em torno de 80 ml por quilo dia e devem ser submetidos à revisão laboratorial a cada 24 horas. Se esses pacientes não tolerarem hidratação oral, por exemplo, por causa de vômitos, eles devem receber hidratação venosa no volume em torno de 30 ml por quilo dia. O grupo moderado, que seria o grupo B, normalmente pode ficar em enfermaria também, deve ser mais bem vigiado, ou seja, revisão laboratorial a cada 12 horas. Se tiver sinais de gravidade, ele salta para o grupo C e vai para o CTI, conforme a disponibilidade desse serviço. E a hidratação ela pode até ser VO, se ele tolerar, mas na maioria das vezes vai ser hidratação venosa.
Se tiver desidratado, bolos de 20 ml por quilo de cristalóide, em torno de 1000 ml, por exemplo, de soro fisiológico, ring lactato, e um volume, na média, para o paciente que já está hidratado, em torno de 30 ml por quilo dia. E o grupo C, que vai ser alvo aqui de uma discussão um pouco mais detalhada. Então, o manejo dos casos graves e toxêmicos da febre amarela. Reenfatizo a necessidade de tentarmos identificar precocemente a gravidade. Esse é um ponto. Esses pacientes devem ser conduzidos idealmente em unidade de terapia intensiva. Claro, a gente sabe que na realidade a disponibilidade de leitos de terapia intensiva é infelizmente pequena, mas esses pacientes devem, assim que possível, não havendo essa disponibilidade no serviço onde vocês atuam, serem transferidos quando tem sinais de gravidade. Antes da transferência, considerar sempre a estabilização do paciente. Não vale a pena transferir um paciente na correria sem que ele esteja minimamente estável e em condições de transferência. Principalmente em relação à parte respiratória, então avaliar a intubação orotraqueal antes da transferência. Se você tiver dúvida se esse paciente vai chegar bem no outro serviço sem ter sido intubado antes da transferência para ir em ventilação mecânica, melhor intubá-lo. E avaliar a condição hemodinâmica da mesma forma. Ou seja, alguns pacientes estão tão graves que infelizmente eles não podem ser transferidos. Ou eles precisam de um momento de estabilização para que a transferência seja feita. A primeira questão que eu coloquei aqui é o oxigênio suplementar ou assistência ventilatória. Ela pode variar então desde um cateter de oxigênio com fluxo baixo, passando por uma máscara facial, uma máscara de não reinalação, que dá um fluxo mais alto, às vezes 50% de fração inspirada de oxigênio, passando por uma ventilação não invasiva, que eu sei que não é disponível em todos os serviços, ou seja, a maioria talvez não tenha, mas é uma alternativa, ainda que não haja evidência na literatura do benefício desse tipo de ventilação, até intubação orotraqueal nos casos mais graves. Isso tem que ser avaliação caso a caso. Manejo dos pacientes graves toxêmicos em relação à hipoperfusão choque. Lembrar, fisiopatologia da febre amarela é muito diferente da fisiopatologia do dengue. No dengue a gente tem um acometimento endotelial característico com extravasamento de fluidos do intra para o extravascular de forma absurdamente intensa. Isso não acontece na febre amarela. As causas da hipoperfusão e do choque são outras, eu falei em slides anteriores sobre isso. Atualmente, aceita-se pressão arterial média para o doente criticamente enfermo, sendo suficiente a média maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio. Atenção para aqueles pacientes hipertensos e idosos que às vezes trabalham com pressões um pouco mais altas e precisam de uma média em torno de 70, 75, às vezes até 80, mas na maioria das vezes 65 é suficiente. Reposição volêmica, ela é feita basicamente com cristalóides, soro fisiológico, ring lactato, de acordo com a disponibilidade. Lembrando que o soro fisiológico tem um excesso de cloro e pode agravar algumas formas de acidose hiperclorêmica, metabólica hiperclorêmica. O volume, isso aqui é uma analogia com a sepse bacteriana, em torno de 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas, é um volume razoável. Ou seja, às vezes você faz um bolo de 10 a 20 ml por quilo na primeira hora, chegando aí na média em 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas, avaliando caso a caso, casos com sinais de hipoperfusão, obviamente, ou com desidratação. Reavaliar. Aquele paciente com história de doença renal ou cardíaca grave, às vezes ele vai tolerar um pouco menos de volume. Reavaliar após a infusão desse volume a pressão arterial, a frequência cardíaca, a ausculta pulmonar, está fazendo congestão ou não, tem crepitações, a diurese melhorou, o lactato era alterado e caiu, ou seja, ele era acima de 2, que é o valor normal, pelo menos no nosso laboratório, na maioria deles, caiu com a reposição volêmica. Ultrassom pulmonar, onde houver disponibilidade desse recurso e expertise do profissional, é muito bem-vindo para controle também da infusão de fluidos nesses pacientes. Precisamos ter acesso venoso calibroso, pode ser periférico, se o paciente não estiver em uso de aminas vasoativas, mas às vezes tem que ser central. No caso de acesso central, sempre cuidado com a questão do distúrbio de coagulação, que pode ser um fator de dificuldade para a punção. Nesses casos, funcionar idealmente vasos compressíveis. Em relação à reposição volêmica em pacientes graves, sépticos, eu coloquei sepse aqui em geral, nós estamos falando de uma sepse viral,
A ideia hoje é que menos é mais. O que significa isso? Eu tenho que dar o volume que o paciente precisa, mas esse volume ele deve ser idealmente concentrado nas primeiras horas, porque há indícios de que se eu retardo a infusão de volume no final das 48, 72 horas iniciais, eu dou muito volume para o paciente, a mortalidade daquele grupo que ganha mais volume é maior do que o que ganha menos. Então, eu não posso deixar de repor o volume necessário, mas eu devo fazê-lo no momento correto, com presteza, então mais precocemente. Então, a distribuição dessa reposição volêmica deve ser bem feita. Quando não há resposta do choque à reposição volêmica, eu entro então com os vasopressores. Se possível, monitorar a pressão intra-arterial, se estiver no centro de terapia intensiva, obviamente. Vasopressores de escolha, noradrenalina, pus a dose aqui, mas é algo que a gente não precisa detalhar, isso está em todos os livros, textos e artigos. A dopamina é uma segunda escolha, ela gera muita arritmia, muita taquicardia, então ela é menos desejável, porém é uma alternativa, uma opção naqueles serviços que não dispõem de noradrenalina, que eu sei que não são poucos. A adrenalina é uma alternativa geralmente mais para os casos refratários, que a gente deixa como reserva. E alguns pacientes, poucos, vão precisar de inotrópicos, ou seja, aqueles pacientes que, por exemplo, já têm um acometimento cardíaco prévio, grave, sistólico, ou tem um acometimento associado ou agravado pela febre amarela. O que é uma dica que me ajuda a saber se esse paciente precisa de inotrópico? Por exemplo, se eu tenho um eco na beira do leito, que me ajuda a avaliar isso, se eu tenho a diferença do gás carbônico numa gasometria venosa central e gasometria arterial maior do que 6 milímetros de mercúrio, isso é um indício. Se eu tenho, por exemplo, uma gasometria venosa central mostrando a saturação venosa de oxigênio menor do que 70%, isso também é uma dica importante de um componente hipodinâmico no choque desse paciente. Bom, os hemoderivados e hemocomponentes, que é uma questão muito importante, muito relevante na febre amarela. A hemoglobina, normalmente, a gente considera o valor de 7 como um limite para a transfusão nos doentes críticos atualmente. Mas, se essa hemoglobina estiver acima de 7, mas se o paciente apresenta hemorragia em curso, hemorragia grave, com repercussão hemodinâmica, ou se ele for fazer um procedimento, por exemplo, invasivo e tudo que necessite de uma hemoglobina melhor, às vezes eu transfundo com hemoglobina, mesmo ela estando acima de 7. Lembrando que uma unidade daquele paciente que não está sangrando de concentrado de hemácia, uma unidade sobe em torno de 1 grama por decilitro na hemoglobina sérica do paciente. Plaquetas. A dose habitual é 1 unidade para cada 7 a 10 kg de peso. Quando transfundir? Não é muito claro se eu devo profilaticamente, ou seja, o paciente que não está sangrando, se eu devo transfundir só porque a plaqueta está abaixo de 10 mil. Isso não está muito bem definido, mas não há evidências claras sobre esse benefício. Mas, em geral, a gente transfunde sim nessas situações de pacientes graves. E se o paciente tiver com plaquetas abaixo de 20 mil, ou seja, acima de 10, porém abaixo de 20, mas com sangramento, febre, for ser submetido a um procedimento invasivo, aí sim eu tenho que transfundir plaquetas. E manter acima de 50 mil, se tiver hemorragias graves, como digestiva, hemoptise, e até maior que 100 mil, de acordo com a disponibilidade das plaquetas. Nem sempre eu tenho plaquetas para manter nesse valor. Se tiver, por exemplo, sangramento do sistema nervoso central ou retiniano, hemorragias mais graves. Então, é mais ou menos esse o nosso plano de transfusão de plaquetas. Crioprecipitado, também nem sempre disponível. Ele é usado principalmente para repor fibrinogênio e mais comumente nos pacientes com coagulação intravascular disseminada, sobretudo quando o valor do fibrinogênio é menor do que 100. E a dose está aqui, essa aula vai ser disponibilizada, como a gente falou, a gente não precisa detalhar isso agora. Plasma fresco congelado, para terminar essa parte, volume médio 10 a 20 ml por quilo de peso. Principais indicações: hemorragia com alterações de PTTA e RNI, sobretudo quando estão 1,5 o valor normal. Procedimentos invasivos em que eu tenho esse grau de alteração do PTTA e RNI e eu vou, por exemplo, fazer uma punção venosa central. E transfusão de hemácias maciças, porque eu preciso equilibrar essa composição do sangue. Então, se eu faço, por exemplo, 4 a 5 bolsas de hemácias, 1.200
1.500 ml, eu preciso transfundir mais ou menos a relação de a cada uma a duas bolsas concentradas de hemácias, uma unidade de 200 ml de plasma. Bom, a encefalopatia hepática pode acontecer, como a gente comentou, nos casos graves. A gente trata com lactulose. Então, se eu tiver suspeita de um componente de encefalopatia hepática no paciente, eu devo começar a lactulose, se possível, via oral ou sonda nasoentérica, nessa dose de 20 a 40 ml a cada 8 horas, ou, se não for possível, por clister, por via baixa, retal, com uma lactulose a 20%. Por exemplo, 180 ml de lactulose com 320 ml do clister glicerinado, é uma alternativa. E evitar medicamentos que possam piorar o quadro, notadamente os benzodiazepínicos. Vitamina K, às vezes ajuda, nesses casos, não tanto pela encefalopatia hepática, mas mais pelo distúrbio de coagulação e deve ser administrada sempre por via intravenosa, porque via intramuscular a gente pode gerar hematomas. Disfunção renal é um problema grave nas formas mais intensas e toxêmicas da febre amarela, é muito comum. Então, como eu falei, a gente tem que detectar precocemente a disfunção renal. E aqui algumas dicas, que é o grau 1 de classificação de algumas formas recém-descritas aí de classificação de disfunção renal. Antes de eu ter insuficiência, eu tenho uma injúria, uma lesão e um risco. Então, se eu tenho um paciente com creatinina maior que 0,3 mg por decilitro, que aumenta, né, mais que 0,3 mg por decilitro em 48 horas. Ou se eu tenho um aumento dessa creatinina em 1,5 vezes o valor basal em 3 a 7 dias. Ou, o que eu acho mais importante, que é uma diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora durante 6 horas, esse aqui talvez seja o indício mais precoce de que eu tenho uma insuficiência renal em desenvolvimento. Ainda não instalada, mas em desenvolvimento. Então ela deve ser detectada precocemente, eu devo evitar insultos adicionais, como por exemplo, medicamentos, aminoglicosídeos, por exemplo, se eu for usar antibiótico, fazer uma escolha alternativa, anti-inflamatórios não esteroides, evitar hipovolemia, fazer reposição volêmica adequada nos termos que a gente falou há pouco, e a terapia substitutiva, que é a hemodiálise, às vezes tem que ser utilizada. Aqui tem alguns critérios que eu enumerei, e isso aqui eu não vou detalhar. Claro que esses casos têm que ser sempre discutidos com um nefrologista ou com um intensivista experiente. Então, a gente tem alguns critérios que nos ajudam a indicar a hemodiálise, mas isso é muito caso a caso, tá joia? E frequentemente os critérios não vêm isolados, eles vêm em conjunto. Outros aspectos do tratamento. A nutrição deve ser o mais precoce possível. Se possível, via oral, ótimo. Sonda nasentérica, ótimo. Cuidado ao passar a sonda nasentérica nos pacientes com distúrbio de coagulação. Às vezes eu tenho que dar plasma, tenho que dar plaquetas para fazer isso, por mais simples que seja o procedimento. E raramente, eu digo raramente porque a maioria dos casos se resolve na primeira semana, ou melhoram ou, infelizmente, falecem. Então, a nutrição parenteral hoje, a tendência é a gente aguardar uma semana para indicá-la. Então, se eu não conseguir nutrir um paciente adequadamente durante uma semana, eu indico nutrição parenteral. Então, nos casos de febre amarela, talvez não vá ser uma terapia muito utilizada. Os vômitos e a estase costumam dificultar muito a nutrição desses pacientes. Prevenção de eventos tromboembólicos. Nos pacientes com febre amarela grave ou a forma toxêmica, incomumente eu vou ter oportunidade de prevenir evento tromboembólico, porque esses pacientes vão ter distúrbios de coagulação que vão impedir o uso de heparina profilática. Mas se não for o caso, eu devo usar sim essa profilaxia. Então, avaliar o risco-benefício, evitar se plaquetas em queda, principalmente se menor que 50 mil, se o paciente está apresentando hemorragias, mesmo se de pequena monta, e outros distúrbios de coagulação, como por exemplo um RNA acima de 1,5, 1,6 ou PTT prolongado também em mais de uma vez e meia o seu valor normal. Outros aspectos do tratamento, como proteção gástrica, essa aqui, nas formas graves, sempre deve ser feita com ranitidina ou omeprazol. Nos casos de insuficiência renal, preferencialmente omeprazol, que não demanda correção de dose. E as indicações mais clássicas são jejum, distúrbio de coagulação, choque, ventilação mecânica e insuficiência renal aguda, portanto, condições muito vistas nos pacientes com formas graves de febre amarela.
Controle glicêmico é uma tendência forte no paciente criticamente enfermo hoje em dia. Então, normalmente, a gente almeja níveis glicêmicos abaixo de 180, mas tendo muito cuidado, nesses casos específicos, por causa do acometimento hepático, para a hipoglicemia. Então, em situações habituais de terapia intensiva, quando o paciente tem duas glicemias capilares seguidas, acima de 180 miligramas por cento e está gravemente enfermo, eu começo insulina contínua por bomba de infusão. Mas é preciso sempre ponderar e considerar o risco-benefício, principalmente nos casos com insuficiência hepática grave. Tá? Controvérsias, apenas para citar, corticoides, não tem nada que mostre benefício, então a gente normalmente não utiliza. Antivirais também, não há evidências na literatura. E a globulina hiperimune também não para tratamento, mas algumas experiências pós-exposição. Por exemplo, assim, um indivíduo que trabalha no laboratório teve um acidente com infecção pelo vírus da febre amarela. Às vezes, nessa fase, uma imunização passiva pode ser interessante. E quais são os critérios de alta hospitalar? O paciente, a gente deve observá-lo idealmente por uma semana, que, como eu falei, é o período em que as coisas se resolvem. O paciente deve estar afebril há pelo menos 72 horas. Ele deve estar apresentando melhora clínica, progressiva e laboratorial da mesma forma, com coagulograma normal e transaminases em queda, notadamente uma AST menor que 1000, ou TGO, em alguns lugares. E orientar o retorno se necessário, ou seja, se após a alta o indivíduo perceber qualquer retorno de sinais e sintomas, procurar o serviço médico imediatamente. Diagnósticos diferenciais, mais para citar: hepatite aguda, formas fulminantes, que tem aí etiologias várias, inclusive por medicamentos. Dengue, as formas graves de dengue podem realmente simular bastante uma febre amarela. Malária, não é tão a realidade da região onde a gente está tendo os casos de febre amarela, mas eventualmente pode acontecer em outras regiões. Leptospirose, essa sim é uma condição relativamente comum no período chuvoso. Sepse bacteriana e febre tifoide. Cada uma dessas tem as suas características, as suas particularidades, mas a gente tomaria muito tempo aqui discutindo caso a caso. A gente pode tentar esclarecer isso nas perguntas ou na teleconsultoria nos casos em que houver dúvidas sobre esses diagnósticos diferenciais. Prevenção, mais rapidamente, que não é tanto o escopo da nossa discussão hoje. Bom, o paciente que está internado com suspeita de febre amarela, a gente deve evitar a exposição dele a vetores, durante, sobretudo, aquele período de viremia, que dura 24 a 48 horas antes do início dos sintomas, até mais ou menos 5 dias após o início dos sintomas, durando em torno de 7 dias ao todo. E os indivíduos que estão na área endêmica ou que viajam para ela devem se proteger com repelentes, roupas longas, cobrindo a parte exposta do corpo, roupas impregnadas com repelentes, é uma possibilidade, com permetrina, por exemplo, telas nos ambientes cortinados ou mosquiteiros, evitar perfumes que atraem, na verdade, não espantam os mosquitos, como às vezes a gente pensa. Ambientes fechados, devem, se possível, a gente se proteger em ambientes fechados com ar-condicionado, que também a gente sabe que não é sempre uma realidade. E a vacina, como eu falei, haverá uma apresentação desse tema específico na semana que vem, então não vou me deter no assunto, apenas citar. Quem hoje tem indicação de vacina são os moradores ou pessoas que viajarão para áreas onde estão acontecendo casos, pelo menos de forma prioritária, com idade entre 9 meses e 60 anos. Na situação de surtos, a gente começa a vacinar com 6 meses de idade, sendo que essa vacina não é considerada naquele esquema de 2 doses, ou seja, ela é uma dose extra. Desde que não estejam muito suprimidos, esses indivíduos, não sejam gestantes ou mulheres em lactação, principalmente com as crianças dos primeiros 6 meses de lactação, e que não tenham doença do timo. A gente deve sempre, no caso de surtos, avaliar risco-benefício. Isso vem sendo muito discutido, eu vi que foi objeto de perguntas aí da última apresentação. Por exemplo, um paciente com mais de 60 anos, um indivíduo com mais de 60 anos,
que está na área endêmica com surto, vacina ou não. E isso tem que ser avaliado caso a caso. E 2 doses são suficientes para uma proteção ao longo da vida. Bom, aqui, para mencionar as reações adversas com a vacina, algumas mais leves e algumas mais intensas, queria só citar, então, as formas de doença neurológica associada à vacina de febre amarela e a doença chamada viscerotrópica, também associada à vacina, que felizmente são bastante incomuns. A primeira, 0,8 casos em 100 mil doses, a segunda, 0,42 casos para cada 100 mil doses. Todas essas reações, exceto aquelas reações locais muito leves, como dor e eritema, devem ser notificadas. Tá? Esse quadro também está disponibilizado aí pela Secretaria de Saúde. Bom, era isso que eu queria apresentar. Eu fico à disposição aqui para responder perguntas e dúvidas que vocês quiserem apresentar. Eu sei que é um tema amplo e a situação na prática nem sempre corresponde ao que a gente apresenta na teoria. Então, se vocês quiserem e tiverem questões, estou aqui à disposição para tentar respondê-las. Muito obrigado. Se, na verdade, ela só recebeu uma dose, ou seja, se ela já recebeu as 2 doses, sendo que a última foi há 9 anos, não teria problema. Se ela recebeu apenas uma dose, e já tem 9 anos que ela recebeu essa dose, ela está na área hiperendêmica, talvez valha a pena sim ela ser vacinada, receber um reforço, ainda que antes do 10º ano. Certo. Olha, nessas regiões onde a gente está tendo os casos de febre amarela, normalmente não há, ou pelo menos comparativamente aos maiores centros, a gente não tem uma incidência de bactérias multiresistentes tão predominante, tão intensa como é, por exemplo, o caso de Belo Horizonte. Então, num paciente que está chegando ao hospital, ou seja, ele não foi exposto a outros antibióticos, ele tem um tempo curto de terapia hospitalar, por exemplo, está nos primeiros 5 dias, na primeira semana, ele não precisa de esquemas antibióticos muito potentes ou de espectro muito amplo, não. Ele pode receber, se você suspeita de uma complicação bacteriana ou se infecção bacteriana é um diagnóstico diferencial importante desde o início, você colhe culturas e pode começar, por exemplo, com uma ceftriaxona, que é um ótimo antibiótico no sentido de que ele tem um espectro amplo para gram-negativos, gram-positivos, até mesmo alguns anaeróbios, e para uma infecção adquirida na comunidade ou adquirida no hospital nos primeiros dias, é uma terapia antibiótica bastante suficiente. Uma alternativa seria, por exemplo, uma piperacilina, tazobactam ou uma cefalosporina de 4ª geração, como por exemplo o cefepime. Mas aí para aqueles pacientes que já estão no hospital há mais de 5, 7 dias. Eu acho que antes disso pode ser a ceftriaxona. Não, em tese, não haveria problema. É preciso ver a indicação propriamente dita, ou seja, antes dos 6 meses é que a contraindicação é absoluta. Após os 6 meses, a criança pode ser vacinada. Então, se houver indicação da vacinação, ela pode receber sem problema, mesmo que tenha menos de 4 anos de idade. As complicações não são tão diferentes daquelas que a gente viu no quadro que eu mostrei aqui. Eu acredito que vocês possam ver aqui, me acompanhar. Então, se a gente pegar as manifestações locais, provavelmente são as que vão predominar, ou seja, que é dor, desconforto, como a maioria das vacinas podem causar, febre, mialgia, que são aquele mal-estar, uma febre baixa, que algumas vacinas, mesmo a de influenza e tudo, causam. Isso também não é incomum. Pode acontecer, eles citam aqui em torno de 4% dos casos, e são sinais mais precoces. As formas graves de reação, felizmente, elas são bastante raras, são incomuns e acontecem principalmente nos idosos ou em pacientes que têm algum grau de imunossupressão. Quando a gente pega a literatura e vê quem teve esse tipo de complicação, na maioria das vezes as pessoas tinham ou uma mutação genética que a tornava mais susceptível a infecções,
ou ela era idosa, ou ela usava um imunossupressor. Então, a maioria das vezes havia alguma razão ali por trás para explicar essa suscetibilidade. Essa é uma questão que eu não tenho assim, dados precisos para passar para vocês, porque eu não acompanho tanto a parte epidemiológica do problema, né? Atuo mais na área clínica. Agora, até onde eu sei, os exames eles iam para a FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias aqui de Belo Horizonte. Mas parece que eles estão ampliando essa disponibilidade de centros que vão fazer o diagnóstico exatamente para torná-lo mais ágil. Porque até então, a notícia que chega para a gente é que o diagnóstico está muito tardio, ele está demorando demais. Tanto que a gente tem mais de 400 casos suspeitos e a gente tem informação sobre confirmação de uma minoria deles. Ou seja, nós já temos aí algumas semanas de surto. Portanto, infelizmente, o diagnóstico ainda está demorando muito. O ideal mesmo é que nós tivéssemos condições de fazer reação em cadeia de polimerase se a gente pudesse dar um diagnóstico na fase hiperaguda da doença, que são os primeiros 5 dias em que você tem viremia. Mas aí realmente exige uma logística laboratorial bastante mais complexa e pelo menos até o momento ela não pôde ser montada. Sim, é sobre o risco de usar o paracetamol e AINES em um paciente que, por exemplo, possa ter alergia à dipirona. Essa pergunta é interessante, que são problemas que a gente enfrenta na prática. Você poderia usar o paracetamol na maioria dos pacientes, desde que respeitando aquela dose máxima de 3 gramas. Agora, de fato, nos pacientes com formas muito graves de febre amarela, que tem uma disfunção orgânica múltipla, sobretudo insuficiência hepática franca, aí seria bom evitá-lo. Se o paciente tiver alergia à dipirona, uma das alternativas seria, por exemplo, a gente usar medidas ambientais de redução de temperatura e, sobretudo, medidas mecânicas, como, por exemplo, compressas geladas nas axilas, nas dobras, e para a gente poder tentar resfriar esse paciente ou pelo menos manter a temperatura no valor que não seja prejudicial à sua homeostase. Essa seria uma das alternativas. Algumas medicações como clorpromazina, por exemplo, podem ter algum efeito antitérmico, mas até opioides também, mas esses pacientes às vezes estão graves, chocados e esse tipo de medicação pode ter efeitos colaterais um pouco mais relevantes nesse grupo de pacientes. Mas, de fato, essas situações representam desafios grandes mesmo. Olha, os pacientes que têm hepatite, a gente considera que eles estão melhorando, sobretudo quando as enzimas hepáticas, as aminotransferases, a AST e a ALT, começam a cair. Então, enquanto essas enzimas estão se elevando, estão em curso de incremento, isso é sinal de que o paciente não entrou na fase de melhora da doença. Então, eu não baixo a guarda. Eu só baixo a guarda quando essas enzimas estão em queda e, sobretudo, quando o valor dessas enzimas, mais especificamente da AST, que é a TGO, né, para alguns laboratórios, está menor do que 1000. E ainda assim em queda, menor que 1000, mas não flutuando. Um dia maior que 1000, um dia menor que 1000 e em queda progressiva em pelo menos 2, 3 exames. As bilirrubinas são outro parâmetro interessante que a gente usa do ponto de vista laboratorial. Da mesma forma, enquanto estiverem em ascensão, esse paciente não está melhor, não está legal. Só quando eu vejo essas bilirrubinas caírem é que a gente vai traduzir isso como melhora. Um detalhe, uma ressalva interessante é o seguinte: os pacientes que fazem insuficiência hepática fulminante, aquela forma gravíssima da doença, geralmente fatal, eles podem ter uma queda com a pseudo-melhora nas transaminases. Ou seja, o que acontece é que essas aminotransferases elas caem por desaparecimento quase que completo de enzima, de células hepáticas, o que torna a disponibilidade de enzimas no sangue baixa. Então, na verdade, não é porque o doente melhorou, mas aí você não vai ter um acompanhamento clínico de melhora, o doente vai estar piorando. Então, é muito diferente da maioria das vezes em que você vê a queda das enzimas acompanhada de uma melhora clínica, que é redução da febre,
melhora dos sintomas, melhora do apetite, etc. Melhora dos vômitos, da dor abdominal e assim por diante, da coagulopatia, que é outro dado interessante, né? Que é a melhora da coagulopatia, principalmente referente aos fatores de coagulação produzidos no fígado, a maioria deles, claro. Pois é, os idosos, então se a gente pega idosos como pessoas acima de 60 anos de idade, em tese, eles todos têm contraindicação. Essa contraindicação ela é relativa. E ela pode ser absoluta naqueles pacientes que têm, por exemplo, doenças intercorrentes. O paciente ele tem 65 anos de idade, tem uma insuficiência cardíaca, tem diabetes, tem a insuficiência renal, tem cirrose hepática, tem doença pulmonar obstrutiva crônica, é um paciente desnutrido, é debilitado. Então, assim, e se esse paciente, esse indivíduo, tem mais de 60 anos de idade, apesar de não ter nenhuma doença intercorrente, ele não está numa área de surto, esse indivíduo não deve ser vacinado. Por exemplo, ele mora em Belo Horizonte, tem 65 anos de idade, ele não precisa vacinar, ele não deve vacinar, isso é contraindicado para ele. Agora, se ele tem esta idade, ele está numa área de surto forte, e ele tem uma saúde preservada a despeito dos seus 65 anos de idade, ele poderia sim ser vacinado numa avaliação. Mas é isso, sempre é interessante que esse indivíduo procure o serviço médico ou entre em contato com a Secretaria de Saúde e se informe. Mas é mais ou menos esse o raciocínio que o colega que for avaliar o caso vai fazer. Normalmente, ou seja, o esquema vacinal é uma vacinação. Vou pegar o esquema vacinal normal, seria 9 meses e 4 anos de idade, né? Independente da questão do surto. Então, se uma criança vacinou-se, por exemplo, aos 11 meses de idade, há algum tempo, e agora ela tem 3 anos e meio e ela está numa área de surto, ela deve ser vacinada, ou seja, ela tem pouco tempo de intervalo de vacinação, mas ela pode adiantar o reforço porque ela teria que ser vacinada aos 4 anos, ou seja, daqui muito pouco tempo. E já que nós temos uma situação de surto, e a criança, quando é vacinada, quanto mais nova, ou seja, abaixo de 9 meses principalmente, menor é a capacidade de resposta imunológica à vacina. Então, é interessante, às vezes, eu adiantar essa dose. E não tem problema se eu a vacino com intervalo curto aí. Não tem problema não, não preciso respeitar os 10 anos, porque eu protejo essa criança mais fazendo um reforço vacinal já de imediato, mesmo que ela tenha menos de 4 anos de idade. Não é tão precoce. Se a gente pegar aquelas fases, o período prodrômico, que pega os primeiros 3 dias principalmente, depois eu tenho a remissão, e eu tenho a fase que pode, naqueles que evoluem mais graves, né, a fase de gravidade ou toxemia, que vai ali do 3º dia em diante, 3º para 4º dia em diante. É aí que acontece a proteinúria. Por isso, que se eu for fazer uma pesquisa de proteinúria, seja por dosagem de proteínas, em urina de 24 horas, seja pela avaliação na fita ali que mostra as cruzinhas de proteína, ou pela relação proteína, né, albumina sobre creatinina, eu devo fazer após o 3º dia de evolução, de início dos sintomas. Na verdade, se eu tenho um paciente sobre então o risco de sangramento com base aí nos fatores de coagulação, ou nos testes de coagulação. Então, se eu tenho um RNI e um PTTA prolongados, mais do que 1,6 vezes o valor normal, ou seja, eu tenho uma atividade de protobina menor do que 60%, um PTTA mais do que 1,6 vezes o valor normal. Se esse paciente, a despeito desses exames alterados, não tem nenhuma manifestação hemorrágica de maior risco, eu não preciso fazer aplicação de plasma profilática. Se esse paciente, por outro lado, vai ser submetido a um procedimento invasivo, por exemplo, a punção venosa central, sobretudo de um vaso não compressível, ou se esse paciente tem fenômenos hemorrágicos de maior monta ou de maior risco, sim, aí eu passo a ter indicação de fazer plasma fresco congelado para repor esses fatores de coagulação nesse paciente. Mas a alteração do exame por si,
não acompanhada de uma manifestação clínica de hemorragia, ela não é indicadora de transfusão de plasma fresco congelado. Sim, infelizmente os efeitos colaterais graves da vacina, que são a doença neurológica e a doença viscerotrópica, podem estar associados a maior fatalidade, sim. Principalmente a doença viscerotrópica. Essa tem uma fatalidade tão alta ou maior até do que a forma grave toxêmica da febre amarela. A doença neurológica, que na verdade é um grupo de manifestações, pode ser um Guillain-Barré, pode ser um ADEM, ou seja, algumas formas de adoecimento, geralmente de caráter mais autoimune, essas têm um prognóstico em tese melhor. Pode ficar alguma sequela e tudo. Agora, a doença viscerotrópica associada ao vírus vacinal, essa, infelizmente, quando acontece, ela é extremamente grave. O tempo de... Eu não tenho esse dado aqui para responder para vocês, não. Que a pergunta é sobre quanto tempo, a meia-vida ali, em que o vetor, o hemagogo, por exemplo, fica transmitindo o vírus uma vez ele adquire esse vírus de algum indivíduo infectado. Esse tempo é bem estabelecido, eu li isso recentemente, mas não, se eu falasse aqui eu ia estar arriscando. Então eu não tenho esse valor, esse tempo certinho para falar para vocês aqui não, mas posso disponibilizar a literatura, ao final vou deixar o meu e-mail aqui, posso disponibilizar a literatura em que tem esse dado disponível. Eu me lembro de ter lido isso até bem recentemente. Esse dado é conhecido pela ciência. Os pacientes com lúpus vai depender da dose de imunossupressores que eles estão utilizando. Por exemplo, vou pegar dois extremos. Um paciente com lúpus que está em atividade da doença lúpica e que está recebendo imunossupressores em dose mais alta, por exemplo, recebeu ciclofosfamida, recebeu metilprednisolona em bolos recentemente, e ou que está em dose de prednisona de manutenção mais elevada, por exemplo, mais que 20 mg por quilo, 20 mg por dia, esse paciente não deve ser vacinado. O risco é muito alto, não vale a pena. Esse paciente deve usar outras medidas de proteção. No entanto, um paciente com lúpus, o outro extremo, que tem uma doença de vários anos, uma doença branda, que está em remissão, que está em controle, que usa 5 mg, 10 mg de corticoide por dia, de prednisona, por exemplo, e que está estável sob todos os aspectos. Esse paciente, sim, ele poderia, se ele estiver submetido a um risco muito alto, ele poderia sim receber a vacina, mas sempre pesando risco e benefício. Bom, eu queria então agradecer e me disponibilizar aí para, na sequência dos próximos dias, responder às teleconsultorias juntamente com o colega que apresentou na semana passada, o Dr. Frederico Amâncio. E muito obrigado e boa sorte, conte com a gente aqui no que a gente puder ajudar.